Fala galera! É difícil imaginar quanta coisa desconhecida existe à nossa volta, apesar do enorme trabalho da comunidade científica ao redor do mundo. A sensação é de que os mistérios se tornam cada vez maiores e nós não podemos fazer nada a respeito. Os oceanos são certamente os maiores guardadores de segredos. É inacreditável, mas apenas 2% deles já foram estudados. Neste vídeo, reunimos estranhos achados feitos em lagos, mares e oceanos que são difíceis de encontrar mesmo em terra. Vamos lá! Jason da Sexta-feira 13. O mundo submarino pode ser muito surpreendente em qualquer lugar do planeta. A adrenalina move algumas pessoas e dá motivação para buscarem novas aventuras. Já outras, de medo, não conseguem chegar à superfície sozinhas. No caso desses mergulhadores do Arizona, tudo poderia terminar de um jeito inesperado se eles não tivessem se preparado com antecedência para mergulhar no fundo do Lago Pleasant. Já sabemos que nesse lago era possível ver um dos personagens mais famosos do mundo do terror. O casal decidiu se certificar disso com seus próprios olhos. As imagens mostram Isaac e Missy Steele encontrando belos peixes no caminho, quando a silhueta de um homem aparece do nada na frente deles. Imagine como o coração do autor do vídeo disparou quando ele o viu. O casal nada lentamente até o homem e percebe que aquele na frente deles é o Jason Voorhees, com uma máscara de esqui no rosto e um facão na mão. Ao ver esse assassino em série, nós involuntariamente pularíamos para trás com vontade de fugir rapidamente deste lugar. Go, man. It's cool. It's cool, man. It's cool. Mas os Steele não tiveram medo e fotografaram a escultura de todos os lados. Este Jason do filme Sexta-feira 13 foi parar debaixo d'água graças ao mergulhador Zachary Nagy. Ele decidiu diversificar a rota entediante do fundo do lago e criou esse recife artificial com suas próprias mãos. Infelizmente, as autoridades locais ficaram insatisfeitas com a instalação da estátua do maníaco e decidiram se livrar dela. Imaginem a surpresa que tiveram quando descobriram que no fundo do lago não havia mais vestígios do Jason. Talvez ele esteja flutuando sozinho pelas profundezas, à espera de mergulhadores inexperientes. Cera de abelhas do fundo do oceano. Cerca de 12 anos atrás, depois de uma forte tempestade, uma mulher chamada Loretta Legee, dos Estados Unidos, caminhava pela praia da cidade costeira de Manzanita, no estado do Oregon, quando notou um brilho de cor de âmbar na água. Ela pegou o objeto enorme, embora não pudesse identificar o que era, e o enviou ao museu marítimo local. Ao ver o achado, os especialistas imediatamente identificaram que aquilo era cera de abelha. Mas como ela poderia estar na costa do Pacífico? O que aconteceu foi que, em uma certa época, centenas de navios mercantes passavam perto das cidades de Nehalem e Manzanita, mas nem todos chegaram ao seu destino. Os cientistas têm conhecimento de 2 navios que transportavam toneladas de cera há mais de 300 anos, que iam das Filipinas para Acapulco. O fragmento encontrado poderia pertencer aos mercadores do navio espanhol Santo Cristo de Burgos ou do São Francisco Xavier. A ser encontrada não tem valor monetário, como ouro ou prata, mas descobertas desse tipo são consideradas inestimáveis para os arqueólogos. Cerveja de 100 anos. Imagine que, ao praticar mergulho, você encontra um item único que está no fundo do mar há mais de 100 anos. O que você faria com ele? Guardaria de lembrança ou doaria ao museu local? Entendemos que a escolha é difícil. O morador da cidade canadense de Halifax, chamado John Crouse, se fez a mesma pergunta. Isso porque esse jovem mergulha há muitos anos e, frequentemente, ele vai ao fundo do Oceano Atlântico. Ao longo dos anos, o canadense reuniu uma grande coleção de artefatos de pouco valor. Mas, em um dos seus mergulhos, John achou uma garrafa de vidro e a levou com ele à superfície, mas ele não entendeu imediatamente seu significado histórico. Só depois de examinar o gargalo de vidro da garrafa é que o mergulhador decifrou uma inscrição feita com tinta. Ele descobriu que a garrafa era da cervejaria local Alexander Keith, mas o mais interessante é que dentro dela havia um líquido borbulhante que parecia cerveja. A julgar pela data, ela foi produzida por volta de 1890. O governo da Nova Escócia espera analisar a garrafa de cerveja, que pode ser considerada um objeto de patrimônio cultural, e tirar conclusões mais detalhadas a seu respeito. Temos certeza de que poucos ousariam tomar uma bebida de pelo menos 130 anos. Mina submersa de povos antigos.
Segundo os cientistas, a superfície da Terra está 70% coberta de água. A nós, só nos resta coletar aos pouquinhos as informações sobre o nosso planeta escondidas no fundo dos oceanos. Além disso, vale lembrar que o nível do mar está em constante aumento e em algumas regiões esse processo é desigual. Por causa disso, nos dias de hoje é muito mais difícil procurar vestígios de povos antigos, mas a água não consegue impedir alguns cientistas. Ao investigar as profundezas da península mexicana de Yucatán, no México, alguns especialistas encontraram uma rede de cavernas. O valor desse achado está em uma descoberta completamente nova. Eles descobriram que os antigos humanos que viviam nesses lugares extraíam pigmentos e minerais dessas cavernas, em particular o ocre. Uma evidência disso são as tecnologias primitivas e o esqueleto de uma mulher que morreu 13 mil anos atrás, que foram encontrados no local. Esses números são difíceis de compreender, mas imagine só que, por causa de um corante natural rico em ferro, as pessoas arriscavam suas vidas e exploravam cavernas. Os mergulhadores encontraram destroços de estalagmites usadas para extrair o ocre, ponteiros e ferramentas para cavar buracos. É difícil dizer por que os povos antigos precisavam de ocre vermelho, mas há teorias de que ele era usado como antisséptico ou protetor solar. Presa de mastodonte. Algumas vezes os cálculos dos arqueólogos podem divergir da realidade e a história do nosso planeta pode ser reescrita em algumas décadas. Mas mesmo hoje em dia, os cientistas encontram evidências irrefutáveis da vida humana em vários continentes e corrigem fatos históricos. These guys just found the skull of Goliath. Todos sabemos que o nível do mar está subindo há séculos e para procurar vestígios de povos antigos, precisamos ir cada vez mais fundo. Foi assim que encontraram no estado da Flórida os restos humanos mais antigos do sudeste dos Estados Unidos. A descoberta prova que a América foi colonizada 1000 anos antes do que se pensava anteriormente. As discussões sobre os primeiros humanos que viveram no território da América do Sul e do Norte começaram há muitos anos, quando os cientistas provaram que foram os representantes da cultura Clovis. Naquela ocasião, foram encontradas ferramentas e armas de 13 mil anos. Os arqueólogos não chegaram a uma conclusão unânime. Portanto, alguns deles trabalharam 4 anos debaixo d'água na cidade de Page-Ledson, na Flórida. Foi lá onde a principal evidência foi encontrada, a presa de um mamute, e ao lado dela, ferramentas para cortar carcaças de animais. Os resultados da datação por radiocarbono foram chocantes. Os objetos encontrados tinham 14.550 anos. Além disso, os pesquisadores concluíram que seres humanos e animais de grande porte, como mastodontes, coexistiram por pelo menos 1.500 anos. Esse é um período enorme de tempo. Tesouro de milhões de dólares. Quando falam de descobertas no fundo do mar, nós automaticamente imaginamos uma montanha de ouro ou um baú com joias. Quem não sonha com as mesmas aventuras insanas do capitão Jack Sparrow? Por isso, um grupo de pessoas interessadas em tesouros submarinos estudou por um longo tempo as águas da cidade de Fort Pierce, na Flórida, onde 11 navios espanhóis naufragaram em 1715. Todos eles estavam carregados com metais preciosos e joias. Esse lugar, na verdade, é um favorito entre os caçadores de tesouros locais, mas nem todos têm sorte. Turn the camera off. Porém, uma vez, ao se afastar da costa, um dos membros da equipe encontrou uma moeda de ouro. E, junto com seus colegas, saiu à procura de tesouros. Adivinha quantas moedas eles conseguiram encontrar no fundo? Um total de 51 moedas. A principal descoberta foi uma moeda chamada Royal, estimada em 500 mil dólares. Ela foi feita especialmente para o rei da Espanha, Felipe V, que governou de 1700 a 1746. Isso poderia ser o fim da pesquisa, afinal, os caçadores de tesouros podem comprar o que quiserem com o dinheiro que ganharam, mas até o momento só foram encontrados 6 dos 11 navios afundados, o que significa que ainda há muito trabalho pela frente. Cidade submersa. Uma coisa é ir até o fundo do mar, procurar moedas ou até mesmo o pingente do Titanic. No! No! God, please, no! 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 God! No! Mas encontrar uma cidade submersa já é um nível completamente diferente. Sim, você ouviu direito. Estamos falando de uma cidade inteira. Imagine só que às margens do Antigo Egito, na foz do rio Nilo, havia uma cidade magnífica que observa o trânsito dos navios mercantes. Heráclio já foi a maior cidade portuária, até que a famosa Alexandria surgiu. A cidade continuaria a prosperar se não fosse por um terremoto devastador que fez com que 6 toneladas de alvenaria afundassem no mar Mediterrâneo. Se não fosse o arqueólogo Frank Godgill e sua equipe,
Recife, nunca saberíamos que na Terra, em 550 a.C., havia uma cidade magnífica como Iráclio. É difícil acreditar, mas o objetivo original da expedição de Gódio era procurar a Flotilha Napoleônica. Só que em vez disso, um enorme fragmento de rocha a uma profundidade de apenas 10 metros surgiu na frente dos mergulhadores. Concentrando-se em um local específico, a equipe conseguiu encontrar as ruínas de templos, joias preciosas, moedas, lâmpadas a óleo, colunas e bustos. A descoberta da cidade que abrigou os antigos egípcios há milhares de anos é um dos eventos mais famosos da história. Hoje em dia, é impossível contar o número de artefatos encontrados no fundo de Iráclio. Muitos deles já foram transportados para museus. É difícil descrever em palavras o quão majestosa é essa cidade. É absolutamente necessário vê-la com seus próprios olhos. Segredos do Triângulo das Bermudas. Navios desaparecem, aviões somem dos radares sem deixar vestígios e ninguém consegue entender o porquê. Você provavelmente já adivinhou do que se trata. É claro que estamos falando da zona mais misteriosa do mundo, o Triângulo das Bermudas. Inúmeros navios afundaram nestas águas, razão pela qual o fundo do mar aqui começou a se transformar em recifes artificiais. O metal enferrujado fica coberto de algas e se transforma em um lar para os animais marinhos. Hoje em dia, os navios afundados nas Bermudas são objetos culturais protegidos. A investigação subaquática aqui requer uma licença e os artefatos encontrados são de propriedade do governo. Os mergulhadores locais são considerados sortudos, afinal, praticamente não tem concorrentes. Todos os dias eles encontram milhares de artefatos e contam a vida a bordo de cada navio. A maioria dos itens encontrados está agora no Instituto de Pesquisa Submarina das Bermudas e debaixo das águas cristalinas se encontra o lendário bergantim Mary Celeste, uma rica coleção de vinhos de mais de 150 anos. Antigas locomotivas a vapor do século XIX. Se podemos encontrar perfumes centenários e até cera de abelha debaixo d'água, o que nos espera a seguir? O Aquaman? Outro templo antigo? Esse enigma é muito mais complicado que os anteriores. Como você explicaria o fato de que duas raras locomotivas foram parar debaixo d'água a uma profundidade de quase 30 metros na costa de New Jersey? Talvez os cientistas da época tentaram fazer uma ferrovia subaquática? Infelizmente não. A história começou em 1985, quando o pesquisador Paul Hepler, que encontrou as locomotivas antigas, decidiu mapear o fundo do oceano usando um magnetômetro. Foi ele quem detectou os enormes objetos de metal. Após vários mergulhos, os mergulhadores encontraram dois trens com um peso de 15 toneladas, cuja existência não era mencionada em nenhum documento oficial. Apesar de que as ambas locomotivas ficaram enferrujando por mais de 160 anos, elas estavam impressionantemente bem preservadas. Acredita-se que as locomotivas estavam sendo transportadas de Boston para o Atlântico Central, mas uma forte tempestade atingiu a barcaça, fazendo com que as máquinas fossem simplesmente jogadas ao mar para que fosse possível salvar os membros da tripulação. Há pouco tempo, arqueólogos da Nova Zelândia também descobriram duas locomotivas a vapor da classe 1885V, os modelos mais raros do gênero, mas não em algum lugar no fundo do Oceano Pacífico, mas em um pântano. Não foi possível remover o colosso dali por muitos anos, mas membros do Launceston Heritage Trust finalmente conseguiram fazer isso com um guindaste. Não está claro como as locomotivas foram parar no fundo do pântano, mas existe uma versão que diz que há quase 100 anos elas foram jogadas num rio para servir de barreiras durante as inundações. Divertidas aventuras debaixo d'água. Será que algum de vocês já viu um tubarão de verdade ao vivo? É provável que eles sejam incrivelmente aterrorizantes quando vistos de perto. Mas não importa o quão sedento de sangue seja esse peixe predador, todas as espécies têm direito à vida. Muitos fãs da boa comida adoram sopa de barbatana de tubarão, e isso faz com que milhões de tubarões sejam mortos em todo o mundo. Para chamar a atenção para esse problema, os ativistas da organização Shark Project instalaram no Parque Nacional Egípcio, na ilha Gifton, uma escultura submarina com a forma de uma faca e um tubarão enfiado na ponta. Soa assustador. E falando em água, é difícil não pensar no lago mais profundo do mundo. O Lago Baikal atrai mergulhadores de todo o planeta, mas nem todos se atrevem a entrar na água, quando a temperatura dela está a quase 0 graus. Na véspera das festas de Ano Novo, alguns russos encontraram uma maneira extrema de felicitar as pessoas e instalaram uma árvore de Natal a 3 metros de profundidade. 3 mergulhadores fizeram uma ciranda ao redor dela, além de remover o lixo do local. O mergulho acabou sendo não só divertido, mas também útil.
Esta é outra aventura submarina que também tem a ver com datas comemorativas. Os moradores da cidade americana de Key Largo, na Flórida, decidiram se preparar para o Halloween de um jeito diferente. Para fazer uma lanterna de abóbora, vários mergulhadores desceram uma profundidade de 9 metros no Santuário Marinho Nacional de Florida Keys. Assim que os competidores estavam debaixo das águas cristalinas, começaram a esculpir arraias, polvos e águas vivas. É divertido ver os bonitos peixes nadando ao redor e tentando comer a saborosa abóbora.